Olá pessoal, está começando mais um programa Enigmas, onde o normal aqui é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E hoje estamos recebendo aqui, Kátia Gaia, o Valdir Calegari, bruxo, estudioso de ocultismo e metafísica, radiestesista e tarólogo. Ele vai falar sobre elementais da natureza. Tudo bem, Valdir? Tudo bem. Uma honra enorme estar com você. Estar com vocês aqui. Como que no é, Enigmas. Tudo bem. Adoro o tema. Eu também. Adoro o tema. Eu também gosto bastante. Sim, nossa, é um prazer mesmo. Conte pra gente, quem são os elementais da natureza? Então, quem são os elementais da natureza? Os elementais da natureza, na verdade, eles comandam o quarto reino, né? Nós temos o animal, o vegetal e mineral, o elemental que comanda os outros reinos. Então, são seres interdimensionais, que eles não estão só presentes na Terra, eles estão presentes por todo o universo. Eles que comandam as forças que fazem a natureza funcionar. Eles são o movimento da engrenagem, né? Então, quando a gente vê a chuva, quando a gente vê o movimento do mar, quando a gente vê uma planta crescendo, isso só é possível porque tem a energia do elemental. O elemental é um ser espiritual, só que ele não é um ser espiritual que ele já foi encarnado, nem que ele vai encarnar, né? É mais um ser em forma de energia e que comanda todas as forças da natureza. Então, vamos entender o elemental como um espírito que faz a natureza funcionar. Qual a ligação, né, Kátia Gaia, das fadas e dos elfos? As fadas, a gente tem muito aquilo, quando a gente comenta sobre elementais, nas histórias infantis, do Disney, Hollywood, se criou aquela figura da fada, que é uma princesa linda, com asas de borboleta, não corresponde com a figura das fadas, né? As fadas e os elfos, para nós que seguimos tradições de fadas, era um povo que existiu há 30, 40 mil anos atrás, que seria o que nós vamos ser daqui uns 10 mil anos, mais ou menos, de evolução, já eram mais evoluídos. Sim. E esse povo das fadas foi onde o escritor do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele fez uma pesquisa nas mitologias e ele achou esse povo. Ele deu aquela característica do Senhor dos Anéis para escrever aquela trilogia. Então era um povo um pouco mais evoluído do que a raça humana, estava para ensinar a raça humana, só que assim, o egoísmo humano, né, sempre imperou, o egoísmo humano sempre mandou. As terras para os elfos e para as fadas era uma coisa sagrada, porque eles trabalhavam a energia da natureza, eles trabalhavam junto com os elementais. Então, essa fada-povo, ela não tem nada a ver com a fada elemental. Elas trabalhavam a magia delas, mas elas não tinham a mesma ligação, né? Eles trabalhavam a magia dos elementais, mas eles não eram elementais. Eles eram um povo de carne e osso como nós. Sim. Esse povo, a gente observa muito nas culturas nórdicas, você vê construções, você observa arquitetura, aqueles entrelaçamentos de nós celtas, que a gente fala, na verdade, que já vem do povo das fadas. E eu comento com as pessoas, às vezes você anda pela cidade, você olha, você vê um monte de figura que parece Green Man, né, homem da natureza. Às vezes a gente se pergunta, por que as pessoas às vezes fazem isso? Porque a gente tem lembrança desse povo. Correto. Agora, o que aconteceu para a gente perder o contato com esse povo? Aconteceu uma grande guerra, que a gente chama de a Guerra da Kali Yuga, que foi a guerra quando os humanos começaram a invadir o território dos elfos e das fadas. Então, por fada, a gente tem o feminino, e por elfo, o masculino. Então, existiu uma grande guerra. E os seres mágicos que hoje a gente vê na mitologia, né? Esses seres mágicos, eles tinham contato conosco. Só que pelo egoísmo humano, a gente perdeu o contato com eles. Até o desrespeito pela natureza, desrespeito né? pela natureza. Verdade. Quando a gente fere a natureza, a gente está ferindo os elementais. Depois a gente observa, sempre quando a gente fere a natureza, a gente tem o troco. A gente tem um terremoto, a gente tem um maremoto, Verdade. tem um tsunami, a gente tem um vulcão que entra em erupção. Por quê? Eles trabalham para manter o equilíbrio da Terra, para manter o equilíbrio, a vida na Terra. E muita gente fala em final do mundo, que o mundo vai acabar. O mundo não acaba, o mundo passa por ciclos. Termina aquele ciclo, a gente sabe que a Terra tinha outra posição, os continentes tinham outra forma, depois mudaram. E os elementais trabalham essa parte, né? Então, assim, quando a humanidade, o que está acontecendo agora, a gente vê muito isso, quando a humanidade, ela se perde do seu caminho, né? Hoje em dia ninguém mais respeita a natureza, hoje Verdade. em dia é só dinheiro, é só ganhar, é só lucro, né? Eles destroem uma floresta inteira para fazer uma usina, a gente precisa de energia, mas será que não existiria uma outra forma mais consciente de você trabalhar isso? Quantas árvores, quantos animais, né? Quanta força elemental você está destruindo ali? Verdade.
Então isso é muito importante a gente perceber. Quando acontece isso, os elementais começam a mover a Terra, né, para transformar isso em outro ciclo. Isso é perigoso para nós, né, porque assim, praticamente eles fazem a gente voltar para a Idade da Pedra e começar a evolução novamente. A gente vê que os grandes povos, né, que existiam, eles tinham uma tecnologia muito alta. A gente vê, por exemplo, na cultura védica, eles falam das vimanas, que eram as caravelas voadoras. Então você pensa assim, não, é mitológico. Não, a gente vê aquelas miniaturas de aviões no Peru, você já viu que funciona. Verdade. Como que eles sabiam disso há tanto tempo atrás? Eles tinham uma tecnologia avançada. Verdade. E Atlântida também, né, Valdir? Atlântida, né? O Egito foi o que sobrou da Atlântida. Então você vê que a gente tinha aquela tecnologia imensa, mas não souberam aproveitar. Então você acha que nesse momento, nós estamos num momento onde os elementais estão mexendo com essas energias por causa dessa devastação planetária? Isso, porque assim, a primeira guerra dos humanos com as fadas foi exatamente por isso, né? Eles queriam todas as terras, todos os domínios, e as fadas eram um povo muito pacífico, mas elas tiveram que entrar em guerra. Até tem um hábito que a gente diz assim, a fada ela era muito mais forte em comparação com o humano. Então assim, eles eram um pouco mais altos, um pouco mais fortes. Nas mitologias dizem que eles tinham os ossos ocos, mas, por exemplo, seriam como fibras de carbono, mais resistentes. Então, o corpo era mais leve, tinha mais agilidade, mais força muscular. Então, um humano se embater com um elfo ou com uma fada era uma derrota total. Só que eles eram um povo que era pequena a quantidade. Então, os humanos ganhavam na quantidade. A raça humana se multiplicava muito rápido e o ciclo dos elfos das fadas de multiplicação, de procriação, era muito longo. Então, nessa guerra, que a gente chama de a Guerra da Idade do Ferro, eles ainda não conheciam o ferro temperado, o aço. Então, diz que os humanos obrigam os anões da Terra a forjarem um metal para eles que seja mais resistente. Porque até então, a espada de bronze, o escudo de bronze se quebrava. Sim. Eles ganham esse segredo dos anões que forjavam o metal, né? Então, a gente pode estar explicando uma classe dos elementais que trabalham na Terra, que são os gnomos, os anões, que também eram um povo. E, de posse desse segredo, eles criam as armas para combater as fadas. Só que os anões também fogem e entregam o segredo para as fadas do ferro, para poder combater igual por igual. E existe uma grande carnificina, assim, diz que você pilhava mortos. O sangue era muito grande. Até hoje, em ritual de fadas, a gente não tem o hábito de colocar nada de ferro em um ritual para fada. Por quê? Porque o ferro, se você observar, ele tem o mesmo odor do sangue. O sangue tem o ferro. Então, quando a gente quer atrair uma energia de um espírito elemental, uma fada, a gente procura evitar esse elemento. Porque lembra para eles a era da Kali Yuga, a era da guerra. Da dor, né? De algumas perdas, né? E nisso, os elfos tendo uma tecnologia mais avançada, o que eles fizeram? Eles fugiram da raça humana, né? Eles abriram portais e foram embora. No filme Senhor dos Anéis a gente vê isso, né? Eles vão embora, só que eles vão com um barco, né? Vão para outro lugar. Então eles tinham essa capacidade. Existiam também alianças entre os elfos e as fadas, entre os humanos, elfos e fadas. Humanos se casaram com fadas, se casaram com elfos e tiveram filhos. Esses filhos nós chamávamos de híbridos, eles existem ainda até hoje entre nós. É uma linhagem sanguínea. Existe uma pesquisa que o DNA humano ele tem uma sequência de DNA que não é codificada. Muitas vezes os cientistas dão como DNA lixo ou DNA extraterrestre. Opa. Então nós acreditamos que esse DNA vem dessa linhagem da fada, que eles não sabem codificar do elfo. Agora uma pergunta que é interessante, gente. Como saber que uma pessoa é híbrida de fadas ou de elfos? Geralmente assim, a gente não tem um parâmetro para você avaliar. A gente sabe que tem muitas pessoas que são especiais. E você olhar na pessoa, você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa de diferente. Geralmente são pessoas assim que têm muito amor pela natureza, muito respeito pela natureza. São pessoas assim que elas nunca imaginam a coisa só pelo lado físico. Elas sempre meditam muito, sempre olham o lado espiritual das coisas. São pessoas geralmente muito ligadas à ecologia, à natureza, ao respeito animal. Então você percebe que tem alguma coisa nele que traz esse respeito que as fadas tinham. Mas não existe... em tradição, a gente faz um jogo de uma roda rúnica e a gente pergunta para as deidades, né, se tal pessoa é um feio, nós chamamos de feio, filho da fada. E geralmente, às vezes, na roda rúnica a gente tem a resposta, se a pessoa é híbrida ou não. Muito Mas interessante. existem muitos híbridos entre nós,
Tenho que são certeza. filhos desse povo. E a característica é a preservação e o respeito à vida em todas as suas manifestações e formas. Isso, porque assim, na verdade, o que o homem fez? O homem se afastou da natureza, por quê? Se você pensar bem como a gente se isola da natureza, a gente calça a meia, para depois calçar o sapato, para depois pisar no chão, para não Verdade. ter contato com a terra. Então assim, o homem ele criou um mundo que ele precisa hoje, né? Nós precisamos da tecnologia. Até comentando com vocês no começo, eu moro numa chácara maravilhosa, mas eu estou louco para voltar para São Paulo. Assim, eu quero muito esse contato com a natureza, mas a gente foi criado na cidade, pra Existe gente o costume, é né, difícil, o hábito é muito forte. Mas assim, você estar em contato com os elementais é uma coisa boa e ao mesmo tempo você tem alguns problemas, que às vezes você tem que ter um alinhamento de energia com eles são meio rebeldes, mas assim, a gente tem que prestar muita atenção como a gente está destruindo a natureza. Isso é importante, você vai falar no próximo bloco, porque nós vamos falar sobre isso. E a gente vai para um intervalo rápido, não é, Kátia? Sim, e mande suas perguntas aqui para o nosso convidado, para o Valdir. Por favor, enigmas@tvmundi.com.br. Até já.